Você já parou para pensar por que Jesus escolheu justamente Mateus? Um cobrador de impostos, um traidor aos olhos do povo, um homem que estava do lado errado da história, um homem que todo mundo olhava de longe, atravessava a rua para não cruzar com ele, cuspia o nome dele com nojo. E Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, para na frente da mesa dele e fala 3 palavras que mudaram tudo: segue-me. Só isso. Nada de você precisa mudar primeiro. Nada de quando você se arrumar a gente conversa. Não. Jesus viu alguma coisa em Mateus que ninguém mais conseguia ver. E essa história não é só sobre um homem de 2000 anos atrás. Essa história é sobre você. Porque se Jesus chamou Mateus, ele também te chama. E se Mateus conseguiu se levantar daquela cadeira e largar tudo para trás, você também consegue se levantar do lugar onde você está agora. Não importa o que você fez. Não importa quem você era até ontem. Deixa eu te contar essa história do jeito que ela precisa ser contada. Mateus não era apenas mais um discípulo. Ele era o improvável. Ele era o impossível. Ele era aquele que ninguém apostaria uma moeda. Imagine a cena. Cafarnaum, beira do lago, movimento de gente, barulho de mercado, cheiro de peixe fresco. E ali, numa mesa perto da alfândega, sentado com rolos de pergaminho, sacolas de moedas, um olhar duro, está Mateus. Ou Levi, como era conhecido antes. Ele cobra impostos para Roma. Roma, o império que sufoca Israel. Roma, que põe o pé no pescoço do povo de Deus. E Mateus era o braço local desse sistema. Ele cobrava o imposto, mas cobrava a mais. Ele enriquecia com a dor dos outros. Ele sabia que cada moeda que entrava na sua bolsa era uma lágrima na casa de alguém. Ele sabia que era odiado. Ele sabia que tinha vendido sua alma por segurança, por status, por uma ilusão de poder. E mesmo assim, Jesus parou na frente dele, olhou nos olhos dele e disse: segue-me. Mateus 9:9 registra assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pronto, acabou. Mateus se levantou. Deixou as moedas, deixou os contratos, deixou a segurança financeira, deixou o sistema inteiro. E seguiu um carpinteiro de Nazaré que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Você entende o peso disso? Você entende o absurdo disso? Um homem que tinha tudo a perder. E perdeu tudo, porque ouviu uma voz que valia mais do que tudo. Mas escuta isso. Mateus não foi transformado antes de seguir Jesus. Ele foi transformado porque seguiu Jesus. Não foi a mudança que trouxe o chamado. Foi o chamado que trouxe a mudança. E isso muda tudo na nossa cabeça, porque a gente cresceu achando que precisa estar pronto, precisa estar limpo, precisa estar arrumado para Deus olhar para a gente. Mentira, Jesus te chama primeiro. Você responde. E a transformação acontece no caminho. Mateus era corrupto, Mateus era ganancioso, Mateus era rejeitado, mas Jesus viu nele um evangelista. Jesus viu nele um escritor inspirado. Jesus viu nele um homem que um dia ia sentar e escrever o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, que mais conecta Jesus com as profecias, que mais fala para a comunidade judaica. Ele é o Messias. Eu vi. Eu andei com ele. Eu era um dos piores e ele me chamou. Pensa nisso. Mateus não era eloquente como João. Não era impulsivo como Pedro. Não era estratégico como Judas pensava que era. Mateus era metódico. Mateus entendia de números, de registros, de detalhes. E Jesus usou exatamente isso. Deus não te chama para você virar outra pessoa. Deus te chama para você ser transformado sendo quem você já é. Mateus continuou sendo detalhista. Mas agora, em vez de detalhar impostos, ele detalhava milagres. Em vez de contar moedas, ele contava histórias de libertação. Em vez de registrar dívidas, ele registrou a graça. E tem uma cena que me arrepia toda vez que eu leio. Depois que Jesus chama Mateus, o que Mateus faz? Ele dá uma festa.
Mateus 9:10 diz: Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Mateus levou Jesus para dentro da casa dele e chamou todo mundo que ele conhecia, os excluídos, os desprezados, os cobradores de impostos, os pecadores notórios, gente que nunca entraria numa sinagoga. E Jesus sentou no meio deles, comeu com eles, riu com eles. E os fariseus lá de fora, horrorizados, perguntaram para os discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus ouviu e respondeu uma das frases mais poderosas do Evangelho: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você está ouvindo isso? Jesus veio para os doentes, para os quebrados, para os que erraram, para os que todo mundo desistiu. E Mateus entendeu isso no corpo. Ele era a prova viva. Ele era o testemunho ambulante de que Jesus não rejeita ninguém. E por isso, quando Mateus escreveu o evangelho dele, anos depois, ele não escondeu nada. Ele não embelezou a própria história. Ele disse: Eu era cobrador de impostos. Eu era odiado e Jesus me chamou, porque ele sabia que alguém, em algum lugar, precisava ouvir que não importa o que você fez, Jesus ainda te chama. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que muita gente não percebe. Mateus não foi o único discípulo com passado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. Os filhos de Zebedeu queriam fogo caindo do céu sobre uma aldeia. Judas traiu. E mesmo assim, Jesus escolheu eles. Por quê? Porque Jesus não procura currículo. Jesus procura coração disposto. Jesus procura alguém que diz: Eu sei que eu não mereço, mas eu quero. Eu sei que eu sou um desastre, mas eu confio que tu podes me reconstruir. E Mateus disse isso sem palavras. Ele disse isso levantando da cadeira. Tem uma outra camada nessa história que a gente precisa ver. Mateus era rico. Mateus tinha segurança financeira e ele largou tudo. Você já parou para pensar no risco que isso foi? Ele não tinha plano B, ele não tinha poupança de segurança, ele não tinha vou tentar por uns meses e se não der certo eu volto. Não, quando você deixa a coletoria, você não volta, ninguém te aceita de volta. Roma te considera traidor, o povo te considera ainda pior do que antes. Mateus queimou as pontes e seguiu Jesus sabendo que não tinha volta. Isso é fé, não é emoção de momento, não é impulso, é decisão. É queimar a embarcação na praia e dizer: ou eu vou com Deus, ou eu não vou a lugar nenhum. E aqui entra uma verdade que dói, mas que liberta. A maioria de nós não segue Jesus de verdade porque a gente não quer largar a cadeira. A gente quer Jesus mais a segurança, Jesus mais o controle, Jesus mais o plano alternativo. Mas não funciona assim. Jesus não te chama para você adicionar ele na sua vida. Jesus te chama para ele ser a vida. Mateus entendeu isso. E por isso ele virou apóstolo. Por isso ele virou escritor de evangelho. Por isso o nome dele está eternizado na palavra de Deus. Porque ele largou tudo. Agora, vamos falar do que aconteceu depois. Porque a transformação de Mateus não foi instantânea no sentido mágico. Ele teve que aprender. Ele teve que desaprender. Ele carregava anos de mentalidade de escassez, de mentalidade de lucro, de mentalidade de eu contra o mundo. E Jesus, com paciência infinita, foi moldando ele. Cada parábola que Jesus contava, Mateus ouvia. Cada milagre que Jesus fazia, Mateus via. Cada vez que Jesus perdoava alguém, Mateus lembrava que ele também tinha sido perdoado. E aos poucos, aquele homem que só sabia contar moedas, começou a contar bênçãos. Aquele homem que só via o quanto podia tirar dos outros, começou a ver o quanto Deus dá. E tem uma coisa linda no Evangelho de Mateus que reflete isso. Ele é o único que registra a parábola dos trabalhadores da vinha em Mateus 20. Sabe aquela história onde o dono da vinha contrata trabalhadores em horários diferentes do dia?
mas paga a mesma quantia para todos no final? E os que trabalharam o dia todo reclamam: não é justo. E o dono responde: não posso fazer o que quero com o que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou bom? Só Mateus registrou essa parábola. Por quê? Porque era a história dele. Ele era o trabalhador da última hora. Ele era o que chegou por último. Ele era o que não merecia. E ganhou tudo. Ganhou a mesma recompensa que Pedro, que Tiago, que João. Não porque ele mereceu, mas porque Deus é bom. Mateus também registra com muito cuidado as palavras de Jesus sobre o perdão. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus anotou isso porque ele precisava ouvir isso. Ele sabia que ele tinha machucado muita gente. Ele sabia que ele tinha dívidas emocionais, espirituais, relacionais. E Jesus estava dizendo: perdão não tem limite. Graça não tem fim. Você pode recomeçar quantas vezes for necessário. E aí vem uma das coisas mais práticas dessa história toda. Se Jesus chamou Mateus, se Jesus transformou Mateus, se Jesus usou Mateus, então não existe desculpa para você dizer que Deus não pode te usar. Não existe pecado grande demais, não existe passado sujo demais, não existe buraco fundo demais. Jesus desceu até a mesa de coleta de impostos. Jesus desceu até o fundo do poço onde você acha que está. E ele fala a mesma coisa que falou para Mateus: segue-me. Não é complicado, não tem formulário, não tem processo seletivo, só tem um convite e uma decisão. Mas escuta isso com atenção. Seguir Jesus não significa que a vida vai ficar fácil. Mateus largou tudo e não ficou rico de novo. Mateus seguiu Jesus e não virou celebridade. Mateus andou 3 anos com o Mestre, viu ele ser crucificado, viu ele ressuscitar, viu ele subir aos céus. E depois, a tradição diz que Mateus foi para o norte da África, pregou na Etiópia e morreu mártir. Morreu por causa da fé. Morreu porque não voltou atrás. Morreu porque o chamado de Jesus valeu mais do que a própria vida. Isso é compromisso. Isso é discipulado. Isso é o que significa largar tudo. Você não precisa morrer mártir, mas você precisa morrer para si mesmo. Você precisa crucificar o velho homem. Você precisa deixar morrer aquela versão de você que quer controlar tudo, que quer segurar tudo, que quer garantir tudo. Porque enquanto você segura, Deus não age. Enquanto você controla, Deus espera. Mas quando você solta, quando você confia, quando você levanta da cadeira como Mateus levantou, aí Deus move montanhas. E tem uma verdade que precisa ficar clara. Mateus escreveu o evangelho dele em grego, mas ele escreveu pensando nos judeus. Ele queria provar que Jesus era o Messias prometido. E ele fez isso citando o Antigo Testamento mais de 60 vezes. Mateus conhecia as Escrituras, ele tinha estudado, e Deus usou aquele conhecimento. Isso me ensina que Deus não desperdiça nada da sua história, nem o que você aprendeu no erro, nem o que você viveu na dor, nem o que você construiu no lugar errado. Deus pega tudo e transforma. Deus pega a habilidade que você usava para prejudicar e transforma em ferramenta para abençoar. Deus pega a boca que mentia e transforma em boca que profetiza. Deus pega a mente que calculava fraude e transforma em mente que calcula milagres. Agora eu quero que você visualize uma coisa comigo. Imagina Mateus, já velho, já cansado, sentado num canto quieto, com um rolo de pergaminho na frente dele, uma pena na mão. E ele começa a escrever: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está escrevendo o Evangelho. Ele está contando a história de Jesus. E ele sabe que ele mesmo faz parte dessa história, não como herói, mas como resgatado, não como exemplo de perfeição,
mas como exemplo de graça. E enquanto ele escreve, ele lembra. Lembra da mesa de impostos, lembra do olhar de Jesus, lembra das 3 palavras, segue-me, e ele sorri, porque ele seguiu, e valeu a pena. Tem um versículo no Evangelho de Mateus que eu acho que resume tudo. Mateus 11, 28, 30, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus registrou isso porque ele viveu isso. Ele estava cansado de carregar o peso da ganância. Ele estava sobrecarregado com a culpa. Ele estava exausto de fingir que estava tudo bem. E Jesus falou: Vem, eu te alivio, eu te ensino, eu te dou descanso. E Mateus foi e encontrou. E agora, no silêncio dessa noite, no meio dos seus pensamentos, no meio das suas dúvidas, no meio do seu cansaço, Jesus está falando a mesma coisa para você. Vem. Não importa de onde você está vindo. Não importa o que você fez até aqui. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Jesus não desiste de você. Jesus não te olha com nojo. Jesus não te vê como caso perdido. Jesus te vê como Mateus, como alguém que pode ser transformado, como alguém que pode escrever uma história nova, como alguém que pode largar a cadeira e seguir. Mas seguir exige coragem. Seguir exige fé. Seguir exige você dizer não para um monte de coisa que parece segura, mas que te prende. Seguir exige você confiar que o caminho com Jesus, mesmo sendo estreito, mesmo sendo difícil, vale mais do que qualquer outro caminho. E eu não vou mentir para você. O caminho com Jesus tem cruz, tem renúncia, tem deserto, tem noite escura, mas também tem ressurreição, também tem vitória. Também tem paz que excede todo entendimento. Também tem alegria que o mundo não pode dar e não pode tirar. Mateus provou isso, ele viveu isso, e por isso o testemunho dele atravessa séculos. Por isso o evangelho dele está na sua mão, na sua tela, no seu coração. Porque Deus quis que você soubesse, se Mateus pôde, você pode. Se Mateus foi chamado, você é chamado. Se Mateus foi transformado, você pode ser transformado. Não é sobre você ser perfeito, é sobre você ser disponível. Não é sobre você ter todas as respostas, é sobre você dar o primeiro passo. Então aqui vai o convite. Se essa história tocou em você, se você sentiu que Deus está falando com você agora, não deixa isso passar. Não guarda isso só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança, que ainda há chamado, que ainda há tempo. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar trazendo histórias assim. Histórias que edificam, histórias que transformam, histórias que te lembram que Deus não desiste de você. E antes de você ir, eu quero que você faça uma coisa. Nos comentários aqui embaixo, escreve uma frase simples. Eu escolho seguir. Não precisa explicar, não precisa contar a história toda. Só escreve, eu escolho seguir. Porque quando você declara isso, quando você coloca isso em palavras, alguma coisa muda, alguma coisa se move, alguma coisa se alinha no mundo espiritual. E Deus vê, e Deus age. Mateus largou tudo por 3 palavras. Você pode largar o medo, a dúvida, a culpa, por 3 palavras que você escolhe declarar. Eu escolho seguir. E a partir daí, Deus faz o resto. Ele te guia, ele te transforma, ele te usa, assim como usou Mateus, assim como está querendo usar você. Não desiste, não olha para trás. Levanta da cadeira e segue, porque o Mestre está chamando e o chamado dele vale mais do que tudo. Que Deus te abençoe, que ele te dê coragem, que ele te dê fé. E que você, assim como Mateus, um dia olhe para trás e veja que valeu a pena ter seguido. Porque com Jesus sempre vale a pena.